Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa semana do Olhar da Esperança. Essa semana é a semana que o Ministério da Mulher está preparando com muito carinho para todos vocês e que vocês possam estar divulgando a nossa programação para que mais pessoas, não só mulheres, todos possam ter um olhar de esperança e nós possamos, nessa semana, atingir muitos corações através do nosso bate-papo aqui, de todas as noites. Hoje, nós estamos recebendo a Cristina, a Marisete e a Rita para mais essa conversa. E o tema de hoje, tempo perdido ou vida perdida? Nosso desejo é viver eternamente, é sermos salvos, sermos levados por Jesus para os céus, mas nós podemos perceber aqui que muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas estão intentando sobre a sua própria vida. Qual será o motivo que tem levado muitas pessoas a desistirem de viver? Esse é um tema que vem trazendo assim, muita tristeza aos corações. Mas nós podemos ver que a vida das pessoas está se tornando assim um fardo muitas vezes. E muitos são os motivos, não é mesmo, Cris? Nós vimos aqui na parábola que no jovem rico, que ele teve uma questão aqui muito importante, né? Ele saiu muito triste ao conversar com Jesus. Mas, enquanto vocês pensam aí sobre esse encontro de Jesus com o jovem rico, nós vamos orar, pedindo a presença de Deus aqui conosco, para que nós possamos ser abençoados no estudo de hoje. A Cris, então, vai fazer a oração inicial para nós. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia e estarmos desenvolvendo temas que tragam para nós um olhar de esperança, um olhar que Deus tem por nós e nós podemos ter essa esperança em nosso Deus. Amém. Nós agradecemos porque já transcorremos alguns dias e estamos falando de vários temas, mas este de hoje também é muito importante para o nosso viver. Querido Deus, nos abençoe aqui, que vamos discutir o tema, mas abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo, para que recebam, Senhor, o seu abraço, o seu carinho, de uma forma muito especial, de uma forma acolhedora, e que os faça serem felizes e aguardar a volta do Senhor e terem uma vida esplêndida contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marisete, então o seu boa noite para todos. Boa noite. Rita. Boa noite a todos. A Cris, que já fez a nossa oração, né, Cris? E nós, então, começamos falando sobre o jovem rico. Marisete, o que você acha que fez com que o jovem rico ele saísse triste da presença de Jesus? Ele tinha, como a gente vê pela parábola, ele tinha conhecimento, ele sabia, né, da pedagogia de Jesus ali, do que ele vinha falando no seu ministério ali. E ele se aproximou de Jesus, né, vendo com que Jesus falasse para ele de uma maneira que ele não precisasse sair do mundo, daquele contexto que ele estava vivendo. Né? O que eu devo fazer, né, para ter a vida eterna? Jesus, numa simplicidade, como ele falou, também respondeu. É simples, vai, vende tudo que você tem, depois vem. E ele entristeceu. Por quê? Ele queria seguir, né, esse Deus, mas ele estava apegado a essas coisas que ele tinha. Como? Se é tão bom isso, isso também pode ser abençoado. Por que eu tenho que deixar? Então, às vezes, nós também nos prendemos, né, aos bens, às coisas, a um trabalho, a uma situação, né, como o jovem rico. Rita, você sente que as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, realmente têm nos afastado de Deus? Certeza, né, querida, né, Silma?
é a correria do dia a dia. Nossa, assim, quando você vê, já é sexta-feira de novo. Você começa a semana, o sábado é o único dia que você põe o pé no breque, né? Você descansa, você medita, é um dia diferente, realmente. Mas a partir de domingo começa aquele dia a dia, a corrida, e você vê, já é sexta-feira. Então, às vezes, você deixa de orar, você deixa de ler, você deixa... É uma renúncia que você faz também, como o jovem rico fez, né? É uma renúncia que você faz com as coisas divinas. Porque você sabe o que você tem que fazer, você tem que buscar, você tem que ler. Não é não é uma obrigação mesmo para ficar mais próximo de Cristo, né? E você vai deixando as coisas passarem. Quando você vê, já é sexta-feira, o que eu fiz durante essa semana para Cristo? Quanto tempo eu orei? Né? Quanto tempo eu li? Quanto tempo eu meditei nas coisas de Deus? Né? E você vê que realmente é isso que acontece. Às vezes nem é de maneira proposital, né? É inconsciente, mas a gente faz. Então, a gente tem realmente todos os dias pedir a Deus por aquele dia que eu possa ter uma comunhão constante com Deus, né? E que eu não possa renunciar a Deus de uma maneira tão, às vezes, nem percebe, né? Imperceptível. Então, é uma busca diária mesmo com Deus, para nós não renunciarmos a Ele todos os dias. Então, né, Cris, a gente observa o jovem rico, muitas vezes nós fazemos até críticas para ele, né? Mas quantas vezes nós estamos semelhantes a ele, né? Nós, principalmente, que já estamos na igreja há um bom tempo, já sabemos, como o jovem rico sabia, que temos que ter a comunhão, como a Rita falou, que temos que, muitas vezes, renunciar às coisas que nós vivemos aqui nessa terra. E, quando nós observamos, nós estamos agindo da mesma forma, não é mesmo? Sim. E essa eu tenho certeza que é a cobrança individual, sabe? Todo mundo se cobra. Porque a gente acaba assumindo tantas atividades que, se a gente não se obrigar, eu vou usar o termo... É o termo mesmo, né? Se a gente não se obrigar a formar horários, né, criar hábitos de horários, olha, então, meu horário, eu vou me levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, tantas horas para isso, tanto tempo para aquilo. Quem estiver me escutando vai até dizer, é só na cabeça dela. Mas, queridos, nós sabemos, se você trabalha em qualquer atividade que você tenha que sair da sua casa, você sabe a hora que você tem que se levantar, você sabe a hora que você tem que sair para chegar no horário, e a hora que você sai de lá, o tempo que você chega na tua casa. E é nesses momentos todos que nós temos que incluir Deus. Então, por isso que, se a gente não se obrigar a colocar nas nossas atividades o nosso horário com Deus, nós vamos sair tristes todos os dias da presença de... Aliás, a gente sai triste do dia porque a gente não esteve na presença de Deus. E assim como é o que a Marisete já disse, o jovem rico, ele sabia tudo, todas as regras, né? Até então, para ele sabia todas as regras que ele tinha que seguir. Que ele tinha que amar o pai, que ele tinha que amar a mãe, que ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, que ele não podia roubar, ser caridoso, e ele o era. Só que o que aconteceu com o jovem rico foi que tinham coisas que ele precisava mudar na vida dele e que, naquele momento, ele não queria mudar, né? E Jesus pegou no ponto que, como ele era apegado aos seus bens, então ele precisaria trabalhar muito, ele precisaria fazer o seu dinheiro girar. Então, esse é o mesmo problema nosso hoje. Todo mundo, principalmente neste processo de pandemia, onde todas as coisas ficaram
muito mais difíceis, né? E então acaba que nós também vamos brigar pelo dinheiro, nós também vamos atrás, mas nós só seremos abençoados se Deus estiver por companhia. Então, é colocar Deus nos seus negócios, é colocar Deus na sua vida, para que a gente não saia mais todo dia triste. Das atitudes, né? Triste para completar, porque nós não pedimos a presença de Deus. A Cris tocou num ponto muito importante, priorizar, né? Priorizar. Se nós priorizamos, nós vamos formar um hábito, não é isso, Marisete? Sim, e que a Cris colocou é uma reflexão que nós podemos estar fazendo hoje, diante dessa agitação, onde tem esperanças, às vezes, mas são esperanças falsas, né? São uma ideologia falsa diante daquilo que a gente vê por aí. E o jovem rico, ele tinha uma esperança, né? Ele queria ser alimentado dentro do foco da esperança dele, né? E Deus, Jesus mostra. Na nossa vida é a mesma coisa. Eu vejo assim que nós, hoje, né, temos um privilégio muito grande, porque nós temos a mídia a nosso favor, e nós temos, que é uma bênção, eu digo que é uma bênção, né, do pastor Ailton, que ele todo dia ele faz uma pequena mensagem, né, de um bom dia, que o seu dia, e como aquilo tem feito uma bênção na vida das pessoas, né, da gente estar passando aí, e aquelas pessoas, nossa, muito obrigada pela mensagem. Parece que não, mas é uma esperança que você está jogando ali, entre aspas, jogando, né? Mas lançando para aquela pessoa que de repente estava num momento de desespero, né? Como foi passado hoje, que a gente viu, né? Os discípulos, eles estavam convivendo com Cristo, né? E eles achavam que por estarem ali, eles teriam um privilégio maior. Então, Jesus lhe apresentou a eles uma parábola, onde havia um grande campo que necessitava de trabalhadores. Então, o mordomo saiu convocando trabalhadores. Logo na primeira hora, havia ali uma fila para o trabalho. Então, os trabalhadores começaram a ceifa e notaram que aqueles trabalhadores seriam poucos. Então, o senhor, né, o dono daquela plantação, pediu que fosse novamente convocados trabalhadores, mas vieram. Só que eles vieram em horários diferentes. E aqueles trabalhadores que começaram a ceifa acharam que, por terem iniciado mais cedo, eles teriam um privilégio maior, iriam receber uma quantia maior. E quase no finalzinho do dia, ainda trabalhadores chegaram. E trabalharam um pouco, mas todos os trabalhadores tiveram uma surpresa no fim do dia, ao ser dado o pagamento. E isso entristeceu alguns dos trabalhadores. Por que você acha que isso ocorreu, Cris? Os trabalhadores ficaram tristes ao receber a mesma quantia que os trabalhadores do final do dia receberam? Se a gente pensar como são as nossas leis trabalhistas, essa parábola ela se torna injusta, se a gente pensar assim. Só que ela não está fazendo referência aqui à questão trabalhista em si. Ela está fazendo referência a um oferecimento que é divino e que é independente de você trabalhar muito pouco ou quase nada. Então, se você trabalhar por Jesus a sua vida inteira, você receberá de Deus o privilégio da salvação, mas não é porque você trabalhou, é porque Jesus viu a natureza do seu trabalho e a natureza do seu coração, e por isso ele te tem como justo.
Se você trabalhar o período da tarde só, o período da noite, e aí faz essa referência, né, aos que foram chegando quase no finalzinho do expediente e receberam o mesmo salário. Como esta parábola está fazendo referência ao plano de salvação estabelecido por Deus, Ele está fazendo isso por nós, mas o mérito é dele. Então, se eu conseguir quase lá, se vivermos esse período, né? Eu até creio que sim, porque Jesus está tão às portas de voltar. Se nós passarmos pelo período em que a porta da graça se fez, e eu conseguir levar pessoas a Jesus até esse momento, e essa pessoa aceitar a Deus momentos antes, e será salvo como uma pessoa que trabalhou lá nos idos 1800, que trabalhou e que nós que trabalhamos que hoje. nasceu dentro da igreja, né? Que trabalhou desde a sua infância, sim, até a sua velhice, né? E o mérito não é nosso, o mérito é de Deus. E se a gente fizer uma alusão dessa parábola com a experiência do moço rico, então ele só não compreendeu que o que Deus estava querendo que ele deixasse era de se ocupar com coisas que não o levariam para o céu. Então, de repente, ele não precisaria, né, vender, obrigatoriamente ter que vender as suas coisas. De tudo, né? Mas ele poderia dispor daquelas coisas também para o Evangelho, também para fortalecer a obra de evangelização daquela época. Mas ele entendeu que seria difícil para ele se dispor do que fosse dos bens dele para o fim que não fosse o dele, né? Então, para os discípulos, eles então até perguntaram mesmo para Jesus: Jesus, mas nós fizemos, nós estamos o tempo inteiro, o que vai ser da gente? Né? Nós vamos ter um privilégio especial, né? O que vai ser da gente? E Jesus respondeu para eles claramente que o que eles estavam fazendo, né, que até está escrito aqui, olha, Jesus queria que os discípulos entendessem que, por mais improvável que pareça ao ser humano, Deus ainda pode salvar. Ao mesmo tempo, por mais que pensemos merecer a salvação, Deus não nos salva pelos nossos méritos, pelas coisas que a gente faz. Deus salva usando a lógica de conquistar até o impossível. Então, o que ele estava pedindo para os discípulos, vocês com todas as limitações de vocês, se disponham a fazer o trabalho, que o restante eu completo, né? Marisete, nós analisamos aqui que não foi injusto a pessoa que foi no finalzinho do dia receber o mesmo pagamento que aquela pessoa que iniciou o dia de trabalho, porque nós entendemos que esse trabalho é o trabalho de recuperar almas, de trazer almas a Cristo. Então, como você explica essa justiça desses trabalhadores que tiveram o mesmo pagamento? Deus, ele é sempre justo, né? E ele é sempre leal e sincero no seu chamado, no seu posicionamento. E quando ele chamou as pessoas, ele não disse que um vai ter de receber tanto, outro vai receber isso. Ele precisava de pessoas ali, mandou chamar, né? A disposição das pessoas que foram, uns mais cedo, outros mais tarde, é que está a diferença. Porque Deus, ele toca o coração, Deus manifesta, porque ele tem a iniciativa, mas nós temos que dar a resposta, né? Então, eu vejo que está muito mais no retorno
do que Deus nos pede, do que aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque Ele vai dando a graça. Ele vai nos manifestando. Às vezes a gente nos prende, mas o que eu tenho que fazer? Né, para ter o mérito, para eu estar com Deus, passar por essa porta estreita. Né? Às vezes a gente fica preso a situações e esquecemos dessa graça de Deus que é gratuitamente, constantemente na nossa vida. O privilégio daquela pessoa que está há bastante tempo ali na lavoura, no trabalho de Cristo, já deveria ser, né, algo assim, que já demonstra a justiça de Cristo. Se você está trabalhando na causa do Senhor desde o princípio, olha que privilégio. Quanto mais tempo com Cristo, você vai estar mais preparado para a eternidade. E eu gostaria, Rita, que você comentasse esse trecho aqui, ó. A salvação é uma iniciativa divina, não uma exigência humana. É, muito bom. Eu li aqui agora que ele fala assim, a bondade de Deus, o amor de Deus é o grande privilégio, né? É lógico, gente, como ser humano, quando você olha uma parábola dessa pelo olhar humano, você fala, nossa, impossível. Estou aqui desde as 6 horas da manhã, trabalhando. Agora são 6 horas da tarde. O amigo entrou às 5. É injusto, né? Como pode? Ele trabalhou 1 horinha, eu estou desde as 6 horas da manhã trabalhando aqui. Se olhar humano, você vê que isso é injusto. Não vai dizer que é justo, é injusto. Mas quando você vê o contrato de Deus, ele não falou que quem entrasse às 5 horas da tarde ia ganhar menos que quem trabalhou às 6. O contrato dele é assim, você vai receber. Ponto. Então, acho que a bondade de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão grande, é um privilégio nosso mesmo, realmente. Nós estamos há tanto tempo na causa de Deus, né? Conhecer a Deus há tanto tempo é um privilégio. Né? Como você falou, eu estar aqui desde as 6 horas da manhã trabalhando para Deus é um privilégio, né? E vai ser maravilhoso eu saber que quem entrou às 5 horas da tarde vai ser tão salvo quanto eu quero ser salvo. Né? Então, assim, essa relação que Deus fez com o tempo é muito bom, é muito legal saber que quem aqui fala, né? Até o último suspiro, a pessoa ainda pode declarar seu amor a Deus e ele vai ser salvo. Né? Então, não há tempo para Deus. Então, todo o tempo é o tempo de eu me achegar a Deus, é o tempo de eu me converter a Deus e de saber que ainda há um tempo para eu ser salvo. Né? Pode ser que mais tarde vai falar sobre isso também, né? Que tem gente que foi mostrado o evangelho a ele e rejeitou. Não quis, agora não é hora, eu vou ganhar o mundo, eu quero fazer outras coisas. Mas é muito bom saber que ele também tem ainda o tempo dele de se voltar para Deus. Ainda há tempo, mesmo se eu saia do caminho, há tempo ainda de eu voltar para Deus. Então, Deus é muito bom, é muito bom. O amor dele é muito grande, né? É muito grande. A gente falou muito, eu fico imaginando a gente como mãe, né? Como mãe. A gente tem um amor para os nossos filhos que você não dá para medir. Né? Você faz o impossível por eles. Eu fico imaginando o amor de Deus por nós. Né? Por nós. Ele se dispôs àquilo que ele mais amava, que era seu filho, para dar para a gente também. E é muito bom saber que ele tem esse olhar para nós, que a qualquer momento você pode voltar para ele e ser salvo. E um grande exemplo disso é o ladrão, né? Ele teve uma vida totalmente desregrada, mas os dois tiveram uma vida desregrada. Os ladrões que estavam ao lado de Cristo na cruz. E nós podemos ver que um deles aceitou. No último minutinho, né? Aí fala aqui assim, também assim, o campeão da fé, que é o apóstolo Paulo, ele foi salvo. E o ex-ladrão anônimo, e agonizando ali na cruz, ao lado de Deus, ele também foi salvo. Foi salvo. É o último suspiro que ele deu, mas ele reconheceu esse amor de Deus, ele aceitou esse amor de Deus e foi salvo também. Exatamente. Então, é muito lindo isso, né? Então, há tempo para nós ainda. E eu percebo, né, o privilégio que nós que estamos há mais tempo nessa lida temos. Eu tenho memórias, assim, de quando sua mãe, Rita, nos convidava para fazer entrega de folhetos. E ela pegava, né, toda a criançada da igreja e levava para entregar folhetos. Eu tenho excelentes memórias sobre isso. Então, esse é o privilégio de estarmos mais tempo no trabalho com Cristo. Eu lembro, nossos sábados à tarde eram maravilhosos, né? Porque a gente saía, almoçava correndo, 2 horas da tarde já estava lá na igreja, e já saímos uns carros, nós adolescentes, jovens ainda, né? Ainda criança, né? Então, e saímos entregando... Nós éramos crianças, 7, 8, 9 anos, a gente fazia esse trabalho. Né? Então, é assim, é um privilégio realmente que Deus nos dá. E sua mãe, ela tinha um olhar assim, se não tinha quem nos levasse de carro, ela falava, hoje nós vamos entregar folhetos aqui em volta da igreja.
E nós saíamos fazer o trabalho. felizes, Mas não felizes, deixava né? de ir, né? Não deixávamos de ir. Então, esse é o privilégio, né? Esse é o privilégio que nós temos. Como a Rita citou, né? O apóstolo Paulo, que teve uma obra, assim, maravilhosa depois de sua conversão, vai ser salvo. E aquele ladrão anônimo, que teve uma vida totalmente desregrada, também vai ser salvo. Isso é justiça, não é, Cris? Graças a Deus, né, que isso é a justiça. Porque, olha, nós não temos como discutir o processo de justiça de Deus, porque como nós ainda estamos muito focados em nós, nas nossas coisas, o que eu faço melhor do que ela faz, e o que ela faz, e que o outro também não faz, mas daí você volta o olhar para você e você fala, não, mas eu faço isso, isso, aquilo, na igreja eu faço esse, aquele, e ela, não vejo nada que esse faça. Mas a justiça de Deus, ela é tão certa, ela é tão justa, né? Parece redundante, mas é exatamente isso. A justiça de Deus é tão justa. Que Deus conhece aonde está a nossa fragilidade e aonde está a nossa fortaleza. A única coisa que Ele pede para a gente é que a gente não desperdice o tempo que nós temos achando que a gente não pode fazer, que a gente não consegue fazer e que é muito trabalho ou que eu não sou hábil para fazer, seja o que for. Deus sabe o que você é capaz de fazer e Ele é justo, então Ele vai te julgar pelo seu esforço pessoal, pela sua disponibilidade, eu acho que é essa a palavra, pela sua disponibilidade de querer servir. Então, Ele vai dar a sua justiça em cima desse propósito. O fulano de tal, ele era tão disponível nisso e naquilo, e ele trabalhou naquilo que ele se dispôs a fazer, e eu completei os atos dele com a minha graça. Outro assim, outro. E aquele que entrou tiquinhos antes, né, de Jesus voltar, ele também usufruiu e usufruirá do mesmo propósito. Ele teve os 100%, né? Então, se nós quisermos desfrutar da experiência cristã, é estar disponível. Sabe, se coloque à disposição e faça, seja o que for, faça com amor, com presteza, com muita oração e com um propósito de vida. E deixa que Deus completa a justiça pela graça dele. Deus, Ele toma iniciativa pela minha e pela sua salvação, mas a resposta tem que ser minha e tem que ser sua. Deus não pode colocar a resposta para nós. A nossa resposta é individual, mas Ele está colocando todos os meios para que você possa ser salvo. E para nós finalizarmos o nosso bate-papo de hoje, nós vamos orar por aquelas pessoas que ainda não entregaram o seu coração, ou por aquelas pessoas que no decorrer do caminho tiveram alguma dificuldade, algum problema e ficaram para trás. Deus, Ele está batendo na porta do coração de cada uma dessas pessoas. E Ele quer que cada uma delas tenha uma resposta positiva e aceite essa salvação. A Marisete e a Rita, elas irão orar por esse favor. Vão orar para que Deus toque o coração de todas as pessoas, daqueles que estão há bastante tempo na lavoura, daqueles que entraram um pouquinho mais tarde e de que aqueles que estão sendo chamados agora, para que eles possam dar o sim
e todos nós possamos aceitar esse convite maravilhoso, ter esse olhar de esperança para esse mundo que está sem esperança. Vamos orar agora? Curvemos as frontes. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui mais uma vez para te pedir e agradecer pelo seu grande amor. Agradecer por Senhor nos dedicar tanto a sua vida a cada um de nós nesse momento. E queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar a estarmos cada vez mais perto de Ti. Que o Senhor possa nos ajudar a estarmos mais em comunhão, mais em Sua presença. Fique conosco, seja com os nossos corações, transforme o nosso viver, para que nós possamos buscar cada dia mais a Sua presença e o Seu amor também. E pedimos que o Senhor nos salve, que o Senhor nos ajude a sermos salvos, que nós possamos levar outras pessoas até próximo de Ti, para que nós possamos mostrar o Seu amor a muitas pessoas e saber que ainda há tempo de nós nos achegarmos cada vez mais perto de Ti e mostrarmos a Sua presença e o Seu amor a todos. Fique conosco, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pai Santo, ainda em Sua presença, queremos colocar aquelas pessoas que às vezes afastaram da igreja e estão, às vezes, em sofrimento pessoal. E às vezes pensam que não tem mais salvação, que não tem mais retorno. Mas para Deus, sempre tem. A porta está aberta, Deus quer você conosco. Por isso, querido irmão, querida irmã, você que está em aflição, você que está se sentindo só, desesperada, esse é o momento de você voltar para a casa do Pai. Porque Jesus quer te receber de novo, quer te dar o presente mais lindo que Ele tem, porque Ele falou, Ele prometeu. Basta que nós estejamos com o coração aberto e aceita essa graça tocar em nosso coração. Não se prenda ao que você fez, mas se prenda ao que o Senhor pode fazer por você. Colocamos todos os familiares também que encontram afastado e às vezes longe de Ti. Que o Senhor toque, que o Senhor manifeste e derrame sobre cada um as Suas bênçãos e as Suas graças. Isso vos pedimos pelo Seu Filho Jesus. Amém. O nosso bate-papo de hoje está se encerrando, mas amanhã nós te esperamos para uma nova rodada de conversas aqui com as nossas convidadas para essa semana e que você tenha um olhar de esperança diante de tantas coisas ruins que têm acontecido. Volve-se sempre para Deus.